Presidente da AME, da Associação Médica Espírita Portugal, que vai falar o tema espiritualidade em doentes terminais. Bom dia mais uma vez. Vamos começar então os nossos trabalhos e eu vou falar sobre um tema que, como vocês já sabem, que me conhece, é um tema muito me é querido e é um tema com quem eu lido todos os dias. Eu tinha pensado dividir o trabalho em duas partes. A parte mais ou menos médica da assistência que nós fazemos todos os dias e a visão espiritual da nossa doutrina. Só que depois acabei por chegar à conclusão que o tema era tão vasto e havia tanta coisa e tão importante para dizer que resolvi falar sobre a parte médico-científica e deixar a parte da visão da doutrina espírita sobre o final da vida, sobre o desencarne, para outra altura que acharem necessário. Portanto, o que eu ia falar agora basicamente é sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu vivo todos os dias com os doentes terminais. Apesar de tudo, apesar de ter uma visão mais científica devido à minha formação, tudo aquilo que eu vou aqui dizer, eu acho que se aplica a qualquer um de nós que tenha um doente terminal, que tenha um doente que está próximo a morrer, próximo a desencarnar, dentro da sua família, dentro do seu agregado familiar, dentro do seu círculo de amigos. E acho que é muito importante todos nós estarmos cientes desta matéria com a qual eu lido todos os dias e que desde já vos digo que não é fácil. É muito difícil. Eu tenho muitos anos já disto, já fiz vários cursos e várias formações e ainda hoje tenho muita dificuldade e tenho de pôr fundamentalmente a minha intuição a funcionar quando preciso lidar com um doente e famílias que estão com um doente em final de vida. Portanto, o meu trabalho cinge-se à espiritualidade no final de vida. E sabemos, tanto até hoje já está cientificamente comprovado, que a religiosidade e a espiritualidade estão positivamente relacionadas com a qualidade de vida nos doentes que estão prestes a desencarnar, que isso, no fim de contas, é aquilo que nos interessa. É proporcionar uma boa qualidade de vida e, por assim dizer, uma boa morte. Mas para isso temos de saber o que é que entendemos por religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é um conjunto de crenças que conformam uma visão do universo específica, com uma ordem superior que dá um sentido concreto ao sentido da vida humana. Cada religião expressa esta ligação através de rituais, orações, palavras e sentimentos partilhados com os outros membros da comunidade. A espiritualidade, por seu lado, é uma experiência muito pessoal e íntima que pode ou não ser expressa dentro de uma religião. Há pessoas que têm uma espiritualidade muito desenvolvida, que a usam no seu dia-a-dia e que não estão vinculadas a nenhuma religião específica. Portanto, pertence ao domínio interior do homem e pertence à sua consciência de si mesmo dentro do mundo. Tem a ver com a aceitação da existência de um ser superior, de uma essência, de uma ordem suprema, o que lhe queiramos chamar, e que dá o significado à existência humana. Portanto, é importante que o reconhecimento deste facto e a sua integração nos cuidados a prestar aos doentes em final de vida sejam conduzidos por profissionais da área da saúde. Eu aqui friso que devem ser conduzidos, mas qualquer um de nós, qualquer leigo, qualquer pessoa que tenha um familiar em final de vida pode aceitar e pode desenvolver o que eu aqui vou tentar passar, esta informação, para poder proporcionar um final de vida calmo e com dignidade e com uma boa qualidade até ao fim. Portanto, cada vez mais a ciência reconhece e que se cura diante da grandeza e a importância da espiritualidade na dimensão do ser humano. Até há pouco tempo, até à década de 80, a medicina e as ciências exatas negavam a existência e a influência do espírito, da parte espiritual do doente. Depois começou-se a chegar à conclusão, por muitas coisas que aconteceram entretanto, por muitos estudos que foram feitos, por muitas provas, que os doentes, a quem era reconhecida a existência do espírito, tinham uma morte que aceitavam melhor a morte, tinham uma qualidade de vida melhor, tinham uma agonia mais calma, por assim dizer. No fim de contas, ser humano é buscar o significado em tudo o que está em nós e à nossa volta, pois somos seres inacabados,
por natureza, e estamos sempre à procura de nos completarmos. Eu queria aqui apenas fazer um parêntese para vos dizer que eu tenho uma formação em cuidados paliativos e quando a comecei a fazer a parte teórica, fiquei muito admirada e para mim foi uma surpresa muito agradável, porque descobri que a filosofia subjacente aos cuidados paliativos tem muitas parecenças com a nossa doutrina espírita. E isso a mim só me deu mais força para continuar a fazer aquilo que eu precisava de fazer, no fim de contas ficar com a formação e continuar a usar a doutrina espírita para melhorar mais, cada vez mais, como médica de doentes paliativos. Portanto, a transcendência da nossa existência torna-se a essência da nossa vida à medida que a nossa vida se aproxima do fim. Nos cuidados paliativos, procuramos saber o que é importante para o doente nesta fase da vida e temos de lhe proporcionar o conforto necessário para que a possa viver em pleno. Isto quer dizer, proporcionar o conforto é torná-lo confortável, tirar-lhe a dor e não submetê-lo a inúmeras provas terapêuticas e a exames muitas vezes desnecessários, como muitas vezes nós vemos que acontece nos hospitais. Quais são as necessidades espirituais no final da vida? Encontrar sentido e significado na própria vida que se viveu. Querer e sentir-se querido até ao final da vida. Ter um sentido de esperança e de transcendência. E ter reconciliação com todos os conflitos que se conseguiram arrastar até ao fim. A dimensão da espiritualidade torna-se assim de grande importância para as realizações do doente nesta fase tão importante da sua vida. Os cuidados paliativos são a modalidade de assistência que abrange as dimensões do ser humano, além das dimensões física e emocional, com prioridade, reconhecendo a espiritualidade como fonte de grande bem-estar e de qualidade da vida ao aproximar-se da morte. Um dos alicerces dos cuidados paliativos é precisamente acolher este movimento de transcendência da existência humana. Transcender é buscar significado e a espiritualidade é o caminho. Desde a década de 80, como eu já disse, a medicina vem se direcionando para uma visão mais abrangente e holística do modelo de atendimento na área da saúde, dando importância aos fatores ambientais e biopsicossociais. A medicina moderna encontra-se numa fase de transição à procura de novas fronteiras e caminhos para a evolução do conhecimento. As novas áreas a explorar são a biologia molecular, a genética, a farmacogenética e as inovações farmacológicas, bem como as terapêuticas complementares como a acupuntura, por exemplo, que até há relativamente pouco tempo nem era reconhecida pelas sociedades médicas como uma ciência. Era apenas conhecida como uma coisa estranha, um artifício que as pessoas usavam para querer enganar os outros. E, afinal, conseguiu-se à conclusão, depois de adaptar a acupuntura, por exemplo, a chinesa, portanto a oriental, à medicina ocidental, viu-se os benefícios que tem em relação aos doentes e foi reconhecida então como uma terapia complementar e não como uma técnica médica. Por outro lado, assistimos a uma tendência cada vez maior para o estudo da espiritualidade e inúmeras revistas científicas, que toda a gente reconhece o valor científico, estão cada vez mais a publicar artigos sobre este assunto. Portanto, qual é a conclusão que eu, como médica de cuidados paliativos e que lido com doentes terminais, qual é a conclusão que eu chego no meu trabalho do dia a dia? Que os doentes querem ser tratados como doentes, como pessoas que têm uma doença e não como portadores da doença. A abordagem que temos de fazer destes doentes, além de física, que é aquela que nós médicos fazemos, tem de ser emocional, social e espiritual, senão é incompleta e não é satisfatória. Os profissionais de saúde estão pouco atentos às necessidades espirituais dos doentes, por falta de vontade para o fazer ou então porque não têm tempo para isso. Na opinião dos doentes, foram feitos vários inquéritos e o que os doentes acham da parte espiritual no fim da vida é esta. 95% das pessoas acreditam em Deus. 77% acredita que os médicos deviam considerar as suas crenças espirituais. 73% acreditam que deviam partilhar as suas crenças com o pessoal de saúde. E 66% demonstraram interesse em que o médico os questione sobre a sua própria espiritualidade. No entanto, apenas 10 a 20% dos doentes relataram que os médicos discutiram algum assunto referido à espiritualidade com eles. Quais são as barreiras que impedem a prestação de um bom apoio espiritual? A falta de conhecimento e de competências quanto à assistência espiritual, a crença que a espiritualidade do doente é privada e do domínio de cada um, a falta de tempo,
o receio de não ser capaz de lidar com as questões que os doentes possam levantar e a falta de consciência acerca da sua própria espiritualidade. O que é aconselhado fazer? São as perguntas que muitas vezes nós acabamos por ter de fazer aos nossos doentes quando falamos francamente com eles. E eu posso-vos dizer da minha experiência que quando um doente nesta situação percebe que o médico, ou a enfermeira, ou a pessoa que está a lidar com ele, lhe fala abertamente sobre a espiritualidade e a sua crença em Deus ou na sua fé religiosa, os doentes sentem-se muito mais à vontade para poder falar sobre isso e ficam muito aliviados por sentirem que no pessoal de saúde há uma correspondência e há uma aceitação das suas próprias crenças religiosas. E isso posso-vos dizer que faz toda a diferença na maneira como o doente encara o seu final de vida. A fé, portanto, são as perguntas que a gente faz, é se realmente a fé é importante para o doente nesta fase, se já foi importante para o doente noutras fases da sua vida, se tem alguma coisa para discutir sobre questões religiosas e gostaria de debater essas questões religiosas com alguém. Todos nós sabemos, as pessoas aqui costumam frequentar hospitais, que normalmente o hospital tem um padre, tem um capelão, que normalmente é a pessoa que é chamada quando o doente manifesta que para prestar alguma assistência espiritual, para poder falar com o doente acerca das dúvidas que o doente terá sobre essas questões. Eu tenho visitado unidades de cuidados paliativos no estrangeiro e numa na Alemanha fiquei já há bastante tempo muito surpreendida porque essa unidade tinha vários conselheiros espirituais consoante a religião do doente. Portanto, não obrigavam um doente, imaginem que fosse católico protestante, a ser tanto atendido por um médico, por um padre católico romano. Tinham conselheiros espirituais espíritas, de testemunhas de Jeová, budistas, de todas as religiões que pudessem ser. E o doente assim poderia escolher com quem é que gostaria de falar. Portanto, isto é verdade, isto é a minha experiência. O simples facto do médico se mostrar preocupado, e aqui quando falo com o médico falo na generalidade dos profissionais de saúde, se mostrar preocupado com o bem-estar espiritual do doente, melhora a relação entre os dois e o impacto das intervenções médicas. Por trás deste relacionamento, percebemos, e isto é palpável, que há uma energia especial envolvida neste processo. O doente partilha connosco, nós partilhamos com ele as nossas dúvidas sobre o que podemos fazer, ele partilha connosco os medos, os receios, o que é que vai acontecer depois, e temos uma relação muito mais aberta e muito menos, vamos lá dizer, fictícia, que normalmente é aquilo que eu vejo os meus colegas terem com doentes que estão praticamente nos últimos dias de vida, que ainda propõem tratamentos, ainda dizem que vão ficar melhores, ainda vão tomar vitaminas, portanto, estão a tentar enganar, com a melhor das intenções, como é óbvio, o doente. Se nós tivermos a posição completamente oposta, de falar francamente do doente, falar sobre a aproximação da morte e sobre as dúvidas que o doente tem, podem ter a certeza que o doente se sente muito mais agradecido, fica muito mais tranquilo e muito mais em paz e aceita muito melhor a morte. Portanto, a prece e a oração, hoje, são reconhecidas fontes de energia no campo da medicina e, no fim de contas, elas são comuns e universais a todas as religiões. A meditação, para quem está habituado a fazê-lo, é outra opção mais voltada para a própria consciência do corpo e para o relaxamento físico e mental. A leitura da Bíblia ou de outros livros religiosos que o doente esteja habituado é outra opção. Em relação ao sofrimento, no centro do stress associado à morte está o medo do sofrimento. Muitas vezes as pessoas dizem que não têm medo de morrer, têm medo daquilo que têm que sofrer antes de morrer. E o Woody Allen já há muito tempo escreveu esta frase que eu acho interessantíssima, em que ele diz que não me importa de morrer, só não quero estar presente quando isso acontecer. O que é que isto quer dizer? Não se importa de morrer, não quer passar por todo o processo de sofrimento que leva até à morte. Portanto, o sofrimento, o doente entende o sofrimento como uma ameaça à sua integridade como indivíduo. E o sofrimento que, se não for identificado, não poderá ser aliviado. Se nós não soubermos que o nosso doente está a sofrer, eu não falo em sofrimento de dor, porque o tratamento da dor é o mais fácil no meio disto tudo. O pior é o sofrimento que está associado a toda a situação. O sofrimento sobre a família que vai ficar, sobre as condições em que a família vai sobreviver, sobre as coisas que não foram ditas, sobre as coisas que não foram perdoadas. Todo este sofrimento é muito mais difícil de gerir. E é isto que muitas vezes não deixa o doente morrer em paz. Portanto, no fim de contas, este sofrimento foi dado por Saunders e Sykes, que são pessoas muito conceituadas neste campo, o nome de dor total.
Tem a dor física e outros sintomas de desconforto, falta de ar, as dificuldades respiratórias, as dificuldades digestivas, o facto de ter uma sonda nasogástrica para a alimentação, todos esses sintomas físicos de desconforto. Temos também a dor emocional inerente, que se traduz como ansiedade e depressão. Temos a dor social, que é o medo da separação, a sensação de abandono, luto por antecipação que o doente faz de si próprio, e a dor espiritual. Estes 4 itens é isto que nós consideramos a dor total. E esta dor total é que nós temos de tratar. Se algum destes itens não for considerado e não for tratado, o doente não fica bem tratado. E a dor no final da vida. Portanto, para que o doente se ajuste às suas necessidades espirituais, se consiga viver em plenitude o final da sua vida, deve ter as suas necessidades e o seu sofrimento físico aliviado. Porque isto, no fim de contas, é um fator de ameaça constante à sensação de plenitude que estes doentes agonizantes desejam. Atributos para o cuidado espiritual. Temos de ouvir ativamente. Temos de ser empáticos, temos de saber ouvir, temos de mostrar disponibilidade para poder ter tempo, sentar-nos na cama do doente, falarmos com ele e saber mostrar-nos que estamos ali dispostos a perder o tempo que for necessário para ouvir o que ele tem para nos dizer. Reconhecer a angústia e ajudar a descobrir o seu significado. Elucidar quais são as suas preocupações fundamentais, se são espirituais, religiosas. Identificar e responder às questões éticas e aos conflitos e aos valores que o doente possa vir a querer perguntar. Criar espaços terapêuticos de cura e de crescimento espiritual, inclusivamente até arranjando espaço para a oração. E oferecer recursos espirituais, como eu já falei, adicionais, que são como um conselheiro espiritual, que pode ser o padre ou uma outra pessoa que o doente designe. Portanto, experimentar o processo de Mostre Serena é, acima de tudo, a oportunidade de viver em plenitude os últimos momentos. Proporcionar o alcance desta plenitude é o objetivo primordial dos cuidados paliativos. Pronto, para acabar a minha intervenção, eu gostava de vos ler um poema que é desta autora, uma autora brasileira que eu achei lindíssimo. Apesar de ser uma coisa muito simples e muito direta, eu acho que traduz perfeitamente tudo aquilo que nós que trabalhamos com este tipo de doentes sentimos quando estamos a acompanhar um doente no final da sua vida. Quando se fala no fim da vida, morte, morrer, passar desta para melhor, pensa somente no legado negativo. Esquece da beleza que a vida é, pois ela é limitada e única. Ao se deparar com o seu fim, temos o costume de nos agarrar a Deus. Esquece tudo o que passou, pensa-se nele e lembramos os pensamentos, os ensinamentos dos antigos. Nunca é tarde para nos arrependermos e as portas do céu estarão abertas. Os limites impostos pelo ser humano a ele mesmo impedem-no de contactar melhor com a sua espiritualidade, tornando assim o homem um ser incompleto, que quando percebe o fim de tudo, tem a certeza que a vida é mais que o tempo corrido, que as escolhas feitas, os amores perdidos, que as amizades verdadeiras. Finitude, limite, aquilo que se tem fim. Assim é a nossa vida. Por isso temos de fazer valer cada momento, sem deixar de lado o que amamos e os que são importantes para nós, não deixando para depois o que é para Deus, pois às vezes a vida prega-nos partidas. Os limites impostos pela idade, a vida que se desvanece aos poucos, não são motivos para a desesperança, e sim para o despertar. O despertar de uma nova vida, cercada de alegrias. É preciso não ter medo, é preciso ter força. É preciso ter amor, é preciso ter confiança, é preciso crer e ter fé. E é preciso acreditar que o fim é um novo começo. Muito obrigada. Todos muita paz e muita luz para todos.